Oi, gente. Boa noite. Oi, tá me ouvindo? Oi, boa noite. O som tá bom, gente? Então tá. Ah, Oi, e aí, boa moça, noite. boa noite. Vem dar oi pra tia. Oi. Olá. Oi, Luna. Ah, Tudo bem? ficou com vergonha. Ah, ela é super tímida, né? Mas é engraçado, tem dia que ela tá empolgada. Eu vou dar atividade de Lalã. Quer fazer atividade da tia Lana? Fazer atividade. O que que você aprendeu na atividade? Você. Pode contar o número. Ia fazer uma sopa, um moço bala ele picar sopa série. Ah, tá bom, filha. Eu só entendi a parte da sopa. Nem eu confesso. Mas tá bom, é o que acontece. E aí, como estamos? Tudo bem, né? Tudo bem? E vocês, como é que estão? Ah, tudo bem, levemente surtado pelo excesso de trabalho, mas a gente segue em frente. Tranquilo. Normal, normal. Ela Então, toma de unicórnio. É, ela tá de pijama de unicórnio e ela queria te mostrar. nossa, que chique. Deixa eu ver então. Levanta aí mais. Eu não tô vendo o Olha pijama lá. dela. Ah, nossa. Que lindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que conversar sério com a tia Lana. E aí daqui a pouco você volta e manda um beijão pra ela. Ai, ai. Mas então, cara, Tá um bom, pouco Luna? enorme por aqui e está sendo um desafio manter as rotinas familiares, mas a gente está fazendo o possível. Legal. Então, só vou falar um pouquinho pro pessoal que está acompanhando a gente, que a ideia dessa live e de algumas que vão acontecer nas próximas semanas é mostrar algumas famílias. Ah, agora eu tô vendo o pijama de unicórnio. Algumas famílias e o que elas fazem com seus filhos em termos de educação, Aham. né? A ideia surgiu com uma brincadeira lá da música do Pelé, né? Que foi uma campanha do governo federal de 1998. Eu até brinquei com a Letícia, que é o ano que a Letícia nasceu, né, Letícia? É verdade, é verdade. E ali na música ele fala, né, que toda criança tem que ler, aprender a ler e a escrever, e que nós só seríamos uma nação se toda criança estivesse na escola. E aí, pegando esse gancho, tá, mas o que que ele não falou? Ele não falou das tantas outras famílias que fazem educação de forma diferente, né? Que fazem, que pensam a educação dos filhos de forma diferente, não no modelo só da escola. E aí surgiu a oportunidade de convidar vocês e outras pessoas para estar falando sobre isso, né? Nós nos conhecemos pessoalmente em 2019, né? Eu acho que No não, evento né? Blumenau. Naquele evento, né? Isso, pré-pandemia, E o último ano, o ano antes da pandemia em que que a gente estava no evento junto. é verdade. Mas aí, antes disso, eu já acompanhava o Júlio pela Sofia, né? A Sofia, meu Deus, assisti o Júlio de noite, assim, calma aí, vou ver quem é esse Júlio. E ela continua sendo super fã e a gente acabou se conhecendo. E desde setembro do ano passado, eu trabalho junto com vocês, o que é uma honra, né? Ajudando aí um pouquinho com a educação da aluna. Mesmo à distância, a gente encontra caminhos aí para estar colaborando. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham mais importante que a aluna aprenda? O que para vocês é fundamental que a aluna aprenda? Vamos lá.
Bom, a gente está num momento que ele é delicado, né? Um momento onde essas questões pandêmicas fazem com que a gente tenha que encontrar alternativas, né? E eu acho que eu fui um péssimo aluno quando no colégio. Eu fui, na verdade, um dos piores alunos que se pode ser no colégio. Porque eu nunca gostei da ideia de conhecimentos inóculos, conhecimentos que pareciam não agregar em nada na minha vida. Então, hoje, eu acredito que o melhor caminho é a gente culturalizar a aluna do ponto de vista moral e ético, né? Ou seja, mostrar para ela como a gente se comunica, o que é certo, o que é errado, como fazer o bem para os animais à nossa volta, as pessoas à nossa volta. E o conhecimento técnico, a gente ainda está no processo de, né, amor, de pensar em deixar isso para o colégio, né? Então, principalmente, a gente quer ensinar os valores básicos, né? Como respeito, honestidade, responsabilidade, autocontrole, né? Que são coisas importantes, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente chegou num ponto onde a gente percebeu o seguinte, por mais que eu goste da ideia, cara, eu trabalho mais de 12 horas por dia, né? E a Lê também está numa correria gigante, a gente não tem como suprir 100% a educação da nossa filha. Seria irresponsável da nossa parte falar assim, vou fazer tudo sozinho. Então, por conta disso, a gente pensou de uma maneira diferente. Vamos fazer aquilo que o colégio vai ser incapaz de fazer, né? Ou seja, culturalizar, demonstrar o que são as belas artes, ouvir música de qualidade, de fato ser culturalizada de forma um pouco mais ampla e mais complexa, né? Se é que se pode dizer que há complexidade na cultura. Isso no momento atual, né? Pode ser que daqui a, sei lá, 5 anos, 3 anos, a gente mude de ideia e queira que tudo isso fique pra gente, né? Que nós Pode mesmos acontecer. ensinemos. Pode acontecer. Mas o mais importante é isso, Alana. O principal é a gente. Eu vejo que conhecimento técnico se adquire. Se você falha enquanto criança em aprender a matemática, você pode aprender isso até com 40 anos. Agora, se você falha nos aspectos primários do que é certo e o que é errado, do respeito ao próximo, do brincar de forma saudável, aí isso não se corrige mais, né? Então a gente está focando principalmente nisso, né? Entendo, entendo. A ideia aqui é justamente essa, não é defender educação domiciliar, homeschooling, é realmente ver como algumas famílias pensam a educação. Sim, E é justamente o que vocês explicaram, era o que eu estava buscando de entender, porque eu vou falar com várias famílias e a gente vai ver que cada uma vai pensar de uma forma, sim, né? Cada uma vai ter. Por quê? Porque cada família tem a sua organização, o seu modo de vida, né? O modo de vida de vocês é levado, é o que pesa mais na questão de organizar a família, né? Como vocês vivem, como vocês trabalham, a rotina, tudo mais. E não existe realmente um modelo a seguir, né? Então, assim, vamos pegar, por exemplo, a ideia aqui é inspirar as famílias e não mostrar um modelo. Vou seguir o modelo, o que o Júlio e a Letícia estão fazendo, vou seguir o que a Lana está fazendo. Não, sim. porque cada família é única, né? É, E com cada criança, então, cada ser eu humano. sou um grande defensor, Alana, da gente entrar numa fase agora de curiosidade exploratória, né? Tudo que ela demonstra curiosidade, a gente abre as portas para ela, né? Então, se ela tem curiosidade sobre plantas, ela vai passar o dia enfiada ali no mato, aqui no quintal de casa, aprendendo sobre plantas, ela mesma, né? Ou seja, ela entrar em contato. Uma das coisas que eu definitivamente não quero que aconteça é criar uma criança sem essa estimulação de liberdade exploratória, né? Então, a Luna hoje, ela, cara, quantas vezes, né, amor? Hoje mesmo, tá chovendo ali fora. Ela coloca o casaco dela, ela fecha o gorro dela, ela vai me visitar lá no escritório andando na chuva, depois ela vê se as galinhas estão bem, então ela já tem a independência É uma dela, independência né? sem igual, assim, de fazer as coisas sozinha, né? Hoje É. eu demorei para buscar algo que ela queria, que era uma cenoura, ela gosta de comer cenoura crua. E aí ela me chamou, eu demorei para ir buscar. Quando eu cheguei na cozinha, ela estava em cima do balcão, com uma cadeira embaixo, ela colocou a cadeira, ela subiu no balcão e um armário super alto, e ela estava lá com um prato na mão, tipo, mamãe, já peguei. Tipo, Mas também, né? Ela fica muito ansiosa. O Júlio colocou uma parede de escalada, ela já tá mais treinada, né? Viu? A gente foi agora, recentemente, para Rancho Queimado, a gente fez um acampamento, que até está no nosso canal, né? E, cara, eu vou te falar que é assustador a diferença entre as crianças nesse sentido de sinestesia, de conhecimento do próprio corpo.
como aluna, a gente sempre incentivou ela a usar o corpo para tudo, né? De aprender a escalar e agarrar e se segurar. Pegada. Cara, ela no parquinho, ela é uma macaca louca. É verdade, eu vejo crianças maiores que elas com dificuldades, assim, de fazer o que ela faz. E eu percebo que, para você ver como a estimulação nessa fase é tão fantástica, né? Porque quando você submete a criança, quando você coloca o estímulo na criança, ela vai dar um jeito de se adaptar. Então, hoje, ela entra no galinheiro, ela vai lá, ela pega uma galinha, ela abraça as galinhas, dá ração para as galinhas, pega os ovos, leva para a Letícia, e tudo isso de forma espontânea, né? Quando a gente está lavando louça, ela quer ajudar. Quando a gente Ela quer ajudar está a cozinhar, cozinhando, ela quer quebrar os ajudar, ovos, né? misturar. E a gente está fazendo com que ela ajude, obviamente, ela ainda é adoravelmente incompetente nessas tarefas, né? Mas quando a gente está fazendo alguma coisa, uma omelete, ela quer ajudar a quebrar os ovos. Algumas vezes ela erra. Mas a gente Mas tem que ela- dar a oportunidade, né? Senão ela nunca vai aprender, né? É, a Isso gente é importante tá- para a formação dela, né? A gente está, assim, dando oportunidade para ela estar junto, para ela se sentir parte do processo, né? Ela não é vista como uma criança, né? Do ponto de vista de definição atual, não. Ela é parte da família. Então, se a família vai fazer alguma coisa, ela vai fazer junto com a família. A gente não a exclui, não a blinda por ser criança, né? E isso tem funcionado muito bem. Pô, ele vai fazer 3 anos, é super independente, né? Sim, eu vejo. Ela pega, inclusive, a câmera nos últimos vídeos de vocês Faz o- e vai narrando o que tá vendo. Não, eu tô falando pra Lei que eu fiquei fascinado. O primeiro vlog que foi que eu fiz, né, eu fiquei fascinado Que a por gente aquilo. não tinha visto, ela só pegou e foi gravar as coisas. É. A gente viu na edição depois. E eu acho incrível, porque eu tenho a oportunidade de olhar de forma inédita no olhar do raciocínio lógico da minha filha, né? Quando ela está gravando, eu estou vendo a construção que ela está fazendo do mundo à volta dela. E para mim é um impacto, Isso né? isso é muito legal, Júlio, porque a câmera tá na altura dela e e vocês conseguem ter o campo de visão dela agora. É. E daqui a algum tempo, quando ela crescer, mostrar isso para ela. E talvez filmar para ela perceber essa diferença, né? É, De como ela cresceu. não, eu vejo que, na verdade, o Família Lobo, ele é, de certa forma, ele é um legado para a Luna, né? A gente não fala de forma trágica, mas um dia os pais vão faltar, né? E ela, se o YouTube não desaparecer, ela vai ter um legado de toda a história dela, do crescimento dela. Eu fico imaginando, eu quando criança, eu tenho algumas fotos ali, né? Eu lá peladão no tanque, né? Aquelas coisas de criança, né? Mas imagine você ter um relato em vídeo bem editado, estruturado, desde a sua própria gestação. Eu acho isso incrível. Eu falei, cara, eu quero proporcionar isso para ela, né? E tem sido assim, Legal. compensador, né? Muito legal. E vocês já falaram de algumas habilidades da Luna, né? A questão do movimento, da autonomia. E vocês nunca pararam para pensar sobre isso, planejar isso? Isso aconteceu naturalmente? Como eu falei, eu gosto de ver o que aparece, né? A gente vê o que aparece e trabalha em cima. Desde recém-nascida, ela tinha essa coisa de querer agarrar e escalar. Então, vamos incentivar isso aí, né? Agora ela está num momento onde ela tá mais... Ela tem um temperamento muito forte, assim, a gente sente desde cedo, né, amor? Ela gosta de fazer muitas coisas sozinha, né? Então, ela ainda tá usando fralda à noite para dormir, então ela coloca a fralda sozinha, ela coloca a calça sozinha. Ela só não consegue colocar uma blusa sozinha, porque passa pela cabeça e tal. Mas ela gosta de fazer as coisas sozinha. Então, Chegou isso, de unicórnio às aqui, vezes, é filha. até um pouco difícil, né? Porque a gente não consegue ajudar ela e ela acaba ficando brava com ela mesma, porque ela não consegue fazer direito. Ela tá naquela fase de um limiar de frustração muito baixo, né? Então ela tenta, se ela não consegue, ela fica injuriada, né? Ó, filha, mostra o seu arquinho lindo pra tia Lana. Assim, ó. Deixa eu ver. Ó, Nossa, que ela linda! gosta de escolher a própria roupa, ela troca as próprias calças, então a gente sente que esse é ela, né? Talvez no próximo filho ele seja extremamente grudento, queira estar com a gente o tempo todo. A Luna, ela sempre foi mais gato selvagem. Então, a gente respeita essa natureza dela, né? Porque somos pais, mas antes de mais nada, ela é o jeito dela, né? Então é isso, a gente sente isso. Eu senti que ela é uma garota muito comunicativa, né? Ela é muito bem-humorada, né? Ela tem os seus momentos de criança, óbvio, né? Onde as coisas saem do controle e ela fica brava e chora, né? Mas ela é muito sinestésica, focada muito no corpo,
Então a gente está sentindo como isso vai se desenvolvendo, né? Eu tô louco agora para comprar uma bateria, para começar a musicalizar ela, né? Ela chega lá nos seus 3 a 5 anos, é a fase de ouro, né? Para aprender de ritmo, né? Então eu já estou ansioso já. Legal. O que vocês destacaram é bem importante, né? Observar a criança. A criança vai dando dicas, muitas dicas pra gente. Ela vai dando as dicas, e se tu tá atento, observa, tu consegue pegar essas dicas e transformar em algo muito legal para a criança. Algo que vai desenvolvê-la de várias formas, em vários aspectos. Então, a observação é importantíssima. E não precisa de um método, assim, de uma coisa estruturada. Só tu ficar atento à criança, né? Por exemplo, quando tu presta atenção, inclusive na escola, quando a gente está trabalhando algo mais, vamos dizer assim, técnico, tem que estar observando a criança, como é que ela faz aquela atividade, como é que ela reage quando tu pede alguma coisa, todo o comportamento da criança, se ele é observado, a gente vai conseguir captar as dicas. É verdade. Tanto para o desenvolvimento motor, como para o desenvolvimento cognitivo. A observação é importantíssima. E, gente, vocês acreditam? As pessoas sempre vêm e perguntam, né? Ah, que método eu devo usar com meu filho? O que eu devo fazer? É sempre uma pergunta recorrente. Vocês acreditam que as pessoas, elas querem o método pela facilidade? Assim, se a gente der um método, faça isso, faça aquilo. Ou um método porque ela quer fazer exatamente como vocês fazem e ter o resultado que vocês têm. Cara, essa pergunta ela é legal, mas e ela é difícil, né? Porque eu penso assim que eu não dei certo no ensino tradicional e quando eu digo não dei certo é o fato de que eu quase caí na delinquência mesmo, né? Eu quase fui um criminoso, eu cometi infrações legais porque eu não gostava do colégio, não havia sentido nenhum para mim no sistema convencional de ensino. E então seria uma infâmia para mim, né, que foi um renegado do sistema educacional convencional, querer aplicar alguma convencionalidade para minha filha. Então eu sou muito de feeling, né? Eu vou sentindo como ela se maneja e vou trabalhando de acordo com o que ela apresenta. Então, perguntando especificamente para mim, né, eu não sou um cara que segue métodos. Eu vou sentindo drama e a gente vai construindo e improvisando em cima disso, né? É claro que, como nós somos uma civilização criada dentro dessa educação mais ortodoxa, né, mais convencional, a maioria das pessoas elas querem uma receita de bolo para seguir porque elas foram ensinadas dessa forma, né? A gente quer replicar o que a gente viveu. E é assustador você pensar, caraca, mas como é que eu vou criar uma criança sem uma diretriz curricular, né? E isso não me assusta, na verdade, é como eu disse, eu acho que a liberdade ela incentiva, né? Deve haver sim algumas disciplinas que eu acho que são importantíssimas para a formação da criança como um todo, né? Nenhuma criança quer estudar gramática, mas ela precisa, né? Então, mas por outro lado, a gente tem que exaltar com certeza o lado mais livre dela, né? Ou seja, se a aluna, por exemplo, despontar um maior interesse, sei lá, pelas artes ou pela ciência, ou seja lá pelo que for, é o foco dela e ela vai focar nisso. E ela não precisa aprender Bhaskara, se o interesse dela é, sei lá, as belas artes, entendeu? Então, cada coisa no seu lugar, né? Mas... É difícil seguir uma receita de bolo, sendo que, como a Alana disse, cada criança é única, né? Ainda mais para o nosso estilo de vida, que é uma coisa mais... complicado. Mais complicado. Então, se interessa muito por... Mas tem método. Então, ela se interessa muito por animais agora, né? Ela gosta de, por exemplo, ver documentários na Netflix de animais. Então, às vezes está passando um desenho e um documentário de animais, ela quer ver o polvo, ela quer ver o leão. Ela então, sempre teve um apego por isso. Né? Ela tem um apego aos animais, sabe? Esse é o que ela se interessa atualmente. Então, não tem como a gente ensinar outras coisas, sendo que agora o interesse dela é esse, sabe? Mas em resposta, o método ele tem que ser, ele tem que ter uma linha geral, né? Ou seja, queremos transformar essa criança em uma criança educada, socializada, que sabe brincar, que sabe navegar nos círculos sociais, que se comunica com clareza, respeitosa, etc. E aí, dentro desses moldes fixos, digamos assim, do que a gente quer como objetivo final, o que rolar, está rolando, né? Desde que seja benéfico para o desenvolvimento dela, né?
Legal. E agora uma pergunta que eu considero bem difícil, mas eu acho que é um exercício bem interessante da gente fazer. Como vocês imaginam a Luna daqui a 10 anos? Pode O que será que ela vai estar manda fazendo? bala, amor. E aí? Nossa, na minha cabeça ela vai ser uma super menina, uma super adolescente, né? Que ela vai estar adolescente, já pré-adolescente. É super respeitosa, muito inteligente, muito comunicativa, porque ela interage muito fácil com as pessoas É. e eu vejo que isso flui naturalmente para ela, sabe? É admirável, a independência dela é admirável. Então, mas é uma pergunta difícil, você É, vislumbrar. eu, Sempre disse que nunca conseguiria ver ela com 3 anos, com 5 anos. Ela vai fazer 3 anos agora. é, Então, eu não sei, porque eu tenho as minhas expectativas, mas eu sei que ah, elas não são uma diretriz principal. Porque eu acho muito perigoso quando o pai começa a criar uma visão de futuro para o filho, porque é o filho que define sua visão de futuro, né? A gente cuida, nutre e educa, né? Mas é o filho quem vai definir o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, né? Porque ele é um indivíduo separado da gente, né? Não é simbiótica essa relação, né? E Sim. eu gostaria que aos 10 anos de idade a Luna tivesse o básico, tá? Então ela fosse uma menina educada, que sabe se virar pelos seus próprios meios, obviamente dentro das limitações dos seus 10 anos de idade, que já tivesse alguma base para aprender a se defender, né? Para ela não ser uma completa tola, ela entender qual é o seu potencial como uma menina que pode se defender de uma outra pessoa que queira agredi-la, né? Ah, e que ela já tenha despontado alguns interesses que ela vê como uma carreira para ela, né? A maioria das pessoas é criada com uma blindagem tão grande que elas não sabem do que gostam. Elas não têm paixões na vida dela. Elas são criadas dentro de uma cultura, uma massa, né? Parece que é uma massinha onde todo mundo entra ali dentro e sai um molde igualzinho. E aí o povo está crescendo com uma crise existencial ferrada porque não sabe o que quer fazer da vida, né? Então, se a minha filha chegar aos 10 anos com uma ideia geral do que ela gosta e do que ela não gosta, puta, pra mim isso aí já tá anos-luz aí de superações de expectativas, né? o engraçado é que ela fala que ela quer ser doutora de animais. Ela fala isso É. direto pra mim. Ai, que O que lindo. tecnicamente é muito interessante, porque eu nessa idade queria ser lixeiro. Nossa, Sabe por quê? Porque na minha ideia era um barato se pendurar atrás de um caminhão. Então, é, tecnicamente, o propósito dela é um pouco mais nobre. Legal. É porque eu falo 10 anos, né? Daqui a 10 anos. Porque realmente é um processo. A gente está ali com a criança, interagindo com a criança, fazendo o que tem que fazer com os nossos filhos, dentro da nossa família, e muitas vezes a gente não consegue enxergar a transformação que está acontecendo na criança. Isso leva um tempo, né? O aprendizado que essa criança está adquirindo, as habilidades, os gostos, os interesses, tudo isso leva um tempo. Então não existe na educação assim, você faz hoje e amanhã você tem um resultado. Não, é um processo. E esse processo é um processo de vida, na verdade, né? Nunca para de ser O educado legal é que e de educar a também. gente está muito próximo, né, Alana? A gente hoje é muito privilegiado, porque apesar de eu trabalhar muito, todo dia minha filha pode atravessar aqui o pátio onde a gente para o carro e conversar comigo. Então eu não estou longe dela, a Lê não está longe dela. A gente pode o tempo todo estar presente para a nossa filha, né? E eu acho que isso facilita muito, cara, porque a gente tem pessoas que simplesmente não conhecem os seus filhos, né? Eu vejo, sabe o que eu percebo? Muita gente subestima os filhos. Ah, é só uma criança, é só um bebê. Quando, na verdade, aquele bebê, aquela criança, ela já tem a personalidade dela sendo fermentada. E se você não conhece, né, se você não observa os pequenos detalhes dessa criança, ela cresce sendo uma estranha dentro da família. Né? E você pode, infelizmente, também vejo isso que muitas vezes, até pela necessidade, né? As pessoas elas terceirizam as educações de seus filhos para o YouTube, para o Netflix. Né? E aí a criança começa a desenvolver gostos que são colocados na cabeça dela pelos canais que ela segue e não pelo que os pais apresentam. porque ela absorve Então, tudo, né? A criança como uma é, esponja, né? Ela absorve tudo. Então, o comportamento dos pais, a rotina da casa, o dia a dia, né? a gente se cuida muito aqui, né? Porque naturalmente tem momentos onde a gente está cansado, né? E aí tem momentos que a Luna está difícil e a gente tem que reforçar a nossa autoridade como pais e tem que fazer de uma forma muito assertiva para você não criar um ciclo tóxico, né? De criação nessa criança, né?
E então a gente tem desafios muito grandes no processo, né? Eu ainda nem sei o que me espera daqui 2 semanas. Imagine aos 10 anos dela, do jeito que essa guria é, meu Deus do céu. É isso aí mesmo. E foi muito bom falar com vocês. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, de estar aqui conversando. É um prazer trabalhar com vocês, trabalhar com a Luna. Espero que esse ano a gente consiga estar mais próximo, né? De alguma forma. Com certeza. Queremos você aqui em casa, né? Pelo menos para comer Tá mais perto, né? Então, para comer um miojo juntos, né? E eu quero dizer que amanhã eu vou fazer uma outra live aqui com a Luana, que é uma amiga, a mãe da Alice. Ela está até aqui assistindo. Ela é uma mãe super, super empolgada, super empenhada em educar com liberdade. Bem o tema que vocês falaram aí, tão importante, né, na infância. Então, amanhã, às 21 horas, eu estou aqui para falar com a Luana e nas próximas semanas com outras famílias. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Por estar aqui. De ajudar a gente com a aluna, que não é algo fácil, né? É verdade. Mas é um prazer. Tanto é que para mim eu nem chamo de trabalho. É um prazer enorme. Demais. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço. Tchau, Luna. Cadê a Luna, filha, vem cá. Vem dar tchau pra tia Tchau, Lana. Lana. Corre, corre, corre. Ó, lembra que eu falei como é que é boa noite em inglês? Não. Como é que é? Como é que é? Nossa, isso aí era pra ser good night? Tchau, linda. Ela... Beijo, beijo, Lana. Tchau, Pronto. pessoas. Tchau, gente. Bom Beijo. descanso para todos vocês. Obrigado pela Tchau. conversa, Lana. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.